Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Juan. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que está baseada em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para me compartilhar contigo. Observa que dentro desse texto, Jesus está chamando os seus discípulos de sal da terra. Uma coisa de se observar que ele está dizendo que se o sal perder o sabor, para nada mais presta. Ou seja, a função do sal é dar sabor. Ou seja, no nosso dia o sal é dar sabor ao arroz, ao feijão e muitas outras coisas. Então a função, repare, função do sal é dar sabor. É dar sabor, repito. Então você observa que Jesus está dizendo, se ele perder essa função de dar sabor, para nada mais presta. Mas uma coisa interessante de se observar é o seguinte, que se ele perder a função de dar sabor, ele não perde também a aparência de sal. Ele vai ser parecido com sal, mas só que sem função. Não tem mais a função de dar sabor. Repara que Jesus está dizendo, se ele perder a função de dar sabor, nada presta. Mas não anula que a característica, que a aparência dele, continua as mesmas coisas. Ou seja, tem aparência de sal, mas perdeu a função de dar sabor. É a mesma coisa que acontece hoje em dia no nosso meio. Tem muitas pessoas que têm aparência de crente, mas não têm mais a função de ser cristão. Tem muitas pessoas que têm aparência de profeta, mas não têm mais a função de profetizar. Muitas pessoas têm aparência, mas não é. Se você pegar um sal sem sabor, que não tem mais função, e colocar em uma panela de feijão, se colocar no arroz, você vai perceber que você pode jogar uma colher, 2 colheres e não vai fazer diferença alguma. Vai parecer que você não botou nada ali, porque ele não tem mais a função de dar sabor. Assim há muitos crentes, ele está no culto, mas parece que ele não está no culto. Ele está no ambiente, mas parece que ele não está ali. Ou seja, ele está neutro, ele se tornou neutro. Tem aparência de sal, mas não tem mais a função de dar o sabor. Tem aparência de cristão, mas não tem mais a função de cristão. Ou seja, não tem mais essa função. E Jesus está dizendo, se perder a função, já era. É necessário se preocuparmos se a gente temos essa função, a função de dar sabor. Uma coisa muito interessante que eu li, que eu quero compartilhar ao seu coração, que um certo dia, um homem, ele queria trabalhar com sal. Um dia ele alugou um galpão muito grande e começou a descarregar dentro daquele galpão muitos caminhões de sal. E ele descarregava. E ele percebeu que, ao passar do tempo, o sal estava perdendo a função de dar sabor. Ele estava ficando sem sabor. Ele estava se tornando insípido. E alguém disse, eu sei o porquê está acontecendo isso. Ele disse, por quê? É porque o sal está ligado diretamente à terra. Então tem que botar uma lona, tem que botar algo para proteger. Por isso que ele está perdendo o sabor, porque está ligado diretamente ao sal. Assim é o crente, O crente, quando está ligado na terra, ele perde a função de dar sabor. Mas quando o crente está ligado no céu, ele tem a função. Onde ele chega, todo mundo sabe que ele é cristão, todo mundo sabe que ele é diferente, ele dá sabor às coisas. E uma coisa interessante é, vamos continuar sendo sal na face dessa terra, tendo a função de crente, aonde chegarmos, as pessoas saber que nós somos cristãos de verdade. E porque eu sei que Jesus em breve, ele vem resgatar e buscar a sua igreja. E uma coisa importante é, quando Jesus tirar a grande saleira da terra, que é a igreja, o mundo ficará sem sabor. Seja sal
nessa terra. Fique com essa palavra ao vosso coração. Deus vos abençoe. Juntos pelo reino.